Goleiros e fãs de futebol. Estamos aqui novamente para fazermos análise e dicas da rodada 33 do Campeonato Brasileiro 2016. Nesse sentido, deixamos a mensagem do canal Juntos Somos Mitos, separados Juntos Somos Mitos, procuramos sempre por emoções e o Cartola FC é uma das formas de exteriorizá-las, superando os desafios. O nome do canal é Juntos Somos Mitos, separados Juntos Somos Mitos. O link do canal encontra-se no vídeo. As dicas quentes estarão grifadas em amarelo. Nesse sentido, passamos a análise do primeiro confronto entre Fluminense e Vitória. O jogo ocorrerá no dia 28 de outubro de 2016, às 19h30, no Maracanã. Essas equipes se enfrentaram 12 vezes, sendo 7 vitórias do Fluminense, 4 do Vitória, um empate, 19 gols marcados pelo Fluminense e 12 pelo Vitória. Deixamos a observação de que, desde 2010, o Fluminense como mandante leva gol sim do Vitória no Maracanã e perdeu os últimos 2 jogos, ou seja, concluímos que o Fluminense tem altíssima chance de sofrer gol, inclusive pela atuação que tem no campeonato. Nesse sentido, deixamos como dicas o Gustavo Scarpa, meia do Fluminense, Cícero, meia do Fluminense, cobrador oficial de pênalti, inclusive. Lembramos que o último jogo do Fluminense no Maracanã foi no dia 28 de novembro de 2015, em que Cícero fez um gol de pênalti. A próxima dica é o Wellington, atacante do Fluminense. O Wellington Silva, lateral do Fluminense, rouba muitas bolas, tem muitas roubadas de bola. Chiesa, atacante do Vitória. Marinho, se for jogar, atacante do Vitória, está como provável, deve atuar Marinho. O próximo confronto é entre Corinthians e Chapecoense. O jogo ocorrerá no dia 29 de outubro de 2016, às 16h30, na Arena Corinthians, onde as equipes se enfrentaram apenas uma vez, que foi um empate de 1-1 entre essas equipes. Deixamos como dicas desse confronto o goleiro Walter do Corinthians, Wilson, zagueiro do Corinthians, Marquinhos Gabriel, meia do Corinthians, Fagner, lateral do Corinthians, Rodriguinho, meia do Corinthians, Marlone, meia do Corinthians, Romero, atacante do Corinthians, Oswaldo Oliveira, técnico do Corinthians, Kempis, atacante da Chapecoense. O próximo confronto é Atlético Mineiro e Flamengo. Essas equipes se enfrentarão no dia 29 de outubro de 2016, às 16h30 no Mineirão, onde essas equipes se enfrentaram 23 vezes, sendo 11 vitórias do Atlético Mineiro, 5 do Flamengo, 7 empates. Foram 34 gols marcados pelo Atlético Mineiro e 25 gols marcados pelo Flamengo. A observação que deixamos aqui é de que, desde 2005, o Atlético Mineiro vem sofrendo gol no Mineirão e concluímos que o Atlético Mineiro deve sim sofrer gol. Nesse sentido, deixamos como dicas o atacante do Atlético Mineiro, Fred. Robinho, atacante do Atlético Mineiro, se for jogar. Otero, se for jogar, meia do Atlético Mineiro. Casares, meia do Atlético Mineiro. Júnior Urso, meia do Atlético Mineiro. Muralha, goleiro do Flamengo. Paulo Guerreiro, atacante do Flamengo. Hever, zagueiro do Flamengo. Rafael Vaz, zagueiro do Flamengo. Diego, meia do Flamengo. Williarão, meia do Flamengo. Jorge, lateral do Flamengo. Pará, lateral do Flamengo. O próximo confronto é entre Atlético Paranaense e Cruzeiro. Essas equipes jogarão no dia 29 de outubro de 2016, às 16h30 na Arena da Baixada, onde jogaram 10 vezes, sendo 4 vitórias do Atlético Paranaense, 2 do Cruzeiro, 4 empates, e as duas equipes fizeram 18 gols cada uma. Deixamos aqui a observação de que, dos 10 jogos disputados, o Atlético Paranaense sofreu gol em 9, ou seja, acreditamos que o Atlético Paranaense deve sofrer gol do Cruzeiro, apesar de jogar bem no seu mando de campo em 2016. Nesse sentido, deixamos como dicas Arrascaeta, se for jogar, meia do Cruzeiro. Abre, atacante do Cruzeiro, se for jogar. Rafael Sobres, atacante do Cruzeiro, se for jogar. Hernani, meia do Atlético Paranaense, se for jogar. Matheus Josseto, meia do Atlético Paranaense. Então, essas são as nossas dicas. O próximo confronto é entre Botafogo e Curitiba. O jogo ocorrerá no dia 29 de outubro de 2016, às 18h30, no Luso Brasileiro, onde essas equipes se enfrentaram apenas uma vez, que foi uma vitória do Botafogo de 2-0. Por 2-0, então, deixamos como dicas o goleiro do Botafogo, Sidão. O lateral do Botafogo, Vitor Luiz. O atacante do Botafogo, Neilton. O atacante do Botafogo, Pimpão. O meio do Botafogo, Camilo. Rodrigo Lindoso, meio do Botafogo. Sassá, se for jogar, atacante do Botafogo. Emerson Santos, zagueiro do Botafogo. João Carlos, zagueiro do Botafogo. Jair Ventura, técnico do Botafogo. Juan, meio do Curitiba. Leandro, atacante do Curitiba. O próximo confronto é entre Internacional e Santa Cruz. O jogo era no dia 29 de outubro de 2016, às 18h30 no Beira-Rio. As equipes se enfrentaram apenas 7 vezes, sendo que foram 7 vitórias do Internacional e nenhuma do Santa Cruz, nenhum empate. Foram 19 gols marcados pelo Internacional e apenas um gol marcado pelo Santa Cruz. Deixamos aqui, antes de falarmos da observação, que o Internacional atua na Copa do Brasil no jogo posterior e não sabemos ainda se o Internacional vai poupar jogadores e quantos serão poupados. Mesmo assim, deixamos a observação de que o Internacional venceu todos os jogos disputados no Beira-Rio contra o Santa Cruz, ou seja, o campeão de tudo deve vencer o jogo. O Internacional tem boa chance de não sofrer gol e manter o SG. Nesse sentido,
Deixamos como dicas o goleiro do Internacional, Danilo Fernandes, o zagueiro do Internacional, Hernando, William, lateral do Internacional, Ceará, lateral do Internacional, Valdívia, meio do Internacional, Eduardo Sacha, meio do atacante do Internacional, Vitinho, atacante do Internacional, Celso Roth, meio técnico do Internacional, e Keno, atacante do Santa Cruz. O próximo confronto é entre Santos e Palmeiras. O jogo ocorrerá no dia 29 de outubro de 2016, às 19h30, na Vila Belmiro, onde as equipes se enfrentaram 16 vezes, sendo 8 vitórias do Santos, 4 vitórias do Palmeiras, 4 empates, 27 gols marcados pelo Santos, 21 gols marcados pelo Palmeiras. Nos últimos 4 jogos o Santos venceu, ou seja, deve o Peixe fazer gol no Palmeiras. Nesse sentido, deixamos como dicas: Ricardo Oliveira, atacante do Santos, Copete, atacante do Santos, Vitor Bueno, meia do Santos, Lucas Lima, meia do Santos, Vanderlei, goleiro do Santos, Gabriel Jesus, atacante do Palmeiras, Dudu, atacante do Palmeiras, Moisés, meia do Palmeiras. O próximo confronto é entre Figueirense e Grêmio. O jogo ocorrerá no dia 29 de outubro de 2016, às 19h30, no Orlando Scapelli. Essas equipes se enfrentaram 12 vezes nesse estádio. Foram 5 vitórias do Figueirense, 6 do Grêmio, um empate. Foram 12 gols marcados pelo Figueirense e 20 pelo Grêmio. Portanto, o Figueirense não é favorito para esse jogo. E nesse sentido, deixamos como dicas o Wallace Reis, zagueiro do Grêmio, Everton, atacante do Grêmio, Ayrton, lateral do Figueirense, Rafael Moura, atacante do Figueirense, Marquinhos Pedroso, lateral do Figueirense. O próximo e último confronto é entre América Mineiro e São Paulo. O jogo que ocorrerá no dia 31 de outubro de 2016, às 20 horas, no Independência. As equipes se enfrentaram apenas uma vez nesse estádio, que foi uma vitória do São Paulo por 3-1. E deixamos como dicas Nixon, atacante do América Mineiro, meia do América Mineiro, Hernandes, Jonas, lateral do América Mineiro, Cueva, atacante do São Paulo, Davi Neres, atacante do São Paulo, Thiago Martins, meia do São Paulo. O jogo entre Sport e Ponte Preta não valerá para o Cartola. Esse jogo ocorrerá no dia 27 de outubro de 2016, às 20h30 horas. Esse confronto não terá validade para o Cartola por permitir que os cartoleiros possam acertar as escalações prováveis. E, por fim, a 33ª rodada do Cartola FC ocorrerá entre 28 de outubro de 2016 a 31 de outubro de 2016. O mercado está previsto para fechar no dia 28 de outubro de 2016, às 17h30 horas, no horário de Brasília. Perguntamos aqui qual é a sua opinião sobre as dicas e análise da rodada 33 do Campeonato Brasileiro 2016. Inscreva-se no canal Juntos Somos Mitos. Deixe o seu like no vídeo se gostarem. Deixe os seus comentários e dicas no vídeo, pois juntos somos mitos. É isso aí, espero ter sido útil para as escalações dos senhores. E nos vejamos na próxima. Valeu!